Olá, meu aluno, iniciando uma nova playlist para você que está se preparando para o Enem. Venha conosco porque temos temas relevantíssimos para que você possa encurtar a tão sonhada aprovação. E o tema de hoje é a gente introduzir a famosa química orgânica que não cai no Enem, despenca. Então, elimine todas as distrações e venha comigo, porque eu tenho certeza que nós iremos nos encontrar lá no topo para alcançar a tão sonhada aprovação, ok? Vamos pro vídeo! Então, pessoal, olha só. Como a gente combinou, iremos trabalhar com a química orgânica, tá certo? Tema relevantíssimo para a prova do Enem. E a química orgânica, de uma bem simples, a gente pode conceituá-la como uma parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Então, como o carbono é um elemento altamente versátil, existe uma parte da química que estuda este elemento químico, este exímio elemento químico. Então, para que nós possamos entender bem melhor a química orgânica, é muito importante que nós conhecermos um pouco este átomo de carbono, beleza? Então, vamos verificar algumas informações relevantes sobre este camarada aqui, ó. O carbono. Quem é esse carbono? Então, olha só. O carbono ele é um não metal, beleza? Localizado na tabela periódica, na família 4A, famoso grupo 14, ele é um elemento representativo, portanto, se ele é um não metal e ele está localizado no grupo 14, na famosa família 4A, portanto, ele é tetravalente, ou seja, ele vai fazer aí 4 ligações químicas, no máximo, tranquilo, para que ele possa atingir a sua estabilidade se comportando como um gás nobre. Mas essa tetravalência, ela se dá de algumas maneiras. Então, olha só, se ele fizer 4 ligações, essas 4 ligações obrigatoriamente têm que ser ligação simples. Essas ligações simples é também conhecida como ligações sigmas. Então, cada ligação simples, ela é chamada também de ligações sigma. Muito cuidado, ok? Mas se esse carbono atingir sua tetravalência, combinando com outros elementos químicos, fazendo uma ligação dupla e 2 simples, talvez essa é uma de suas capacidades, um de seus destaques. Se eu tenho aqui duas simples e uma dupla, a simples, já identificamos que ela é sigma. E quando você tem a ligação dupla, aqui você tem uma ligação sigma, porém essa outra aqui, ó, já é uma ligação pi, beleza? Ligação sigma, ligação pi. Mas o carbono também, ele pode atingir sua tetravalência fazendo 2 ligações duplas. Quando isso acontece, aqui nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi. Aqui também nós temos outra ligação sigma e outra ligação pi. Beleza? Mas o carbono, ele é altamente versátil por conta dessas combinações que ele pode estar fazendo. Então, a depender do elemento químico, vamos supor que ele esteja ligado a um hidrogênio e a um nitrogênio. O hidrogênio é monovalente, então ele vai fazer só uma ligação simples, compartilhando esse elétron. Mas o nitrogênio, ele já é trivalente, então o carbono já faz uma tripla ligação com ele. Nesse contexto, quando o carbono faz uma ligação simples, já verificamos que ela é sigma. E quando ele faz uma ligação tripla, ó, aqui você tem uma ligação pi. Só para a gente organizar direitinho. Aqui nós temos a ligação pi. Aqui
já é a ligação sigma, e aqui nós temos a outra ligação π. Então, muito cuidado, beleza? Só ligação simples, só ligação sigma. Uma ligação dupla, uma sigma e uma π. Duas ligações duplas, duas sigmas e duas π. Uma ligação tripla e uma ligação simples, duas sigmas e duas π. Muito cuidado, porque o Enem às vezes cobra esse tipo de ligação. E eu quero chamar a atenção em um detalhe. Não confunda ligação π com elétrons π. Por exemplo, aqui nós temos uma ligação π, mas nós temos dois elétrons π, ó. Então, uma ligação π é composta por dois elétrons π. Muito cuidado. Então, por exemplo, se aqui eu tenho duas ligações π, eu vou ter 4 elétrons π. Não confunda ligação π com elétrons π. Cada ligação, ela está compartilhando ali um par de elétrons. Se aquela ligação é π, ela compartilhou 2 elétrons π. Muito cuidado. Vamos que vamos. Outras informações relevantes, ainda dentro deste cenário, diz respeito ao ângulo entre essas ligações. É notório que as ligações químicas, ela é formada por elétrons. E elétron com elétron, como são cargas ali de mesmos sinais, há uma repulsão. Então, quando você disponibiliza aquela ligação de tal maneira que minimiza essa repulsão, então isso gera um determinado ângulo, um ângulo que vai trazer uma maior estabilidade para aquela estrutura, beleza? Então, quando o carbono ele faz apenas ligações simples, o ângulo entre essas ligações é 109 graus e 28 minutos. 109 graus e 28 minutos, ou aproximadamente 109,5 graus. Muito cuidado, porque pode aparecer uma dessas duas informações, ok? Agora, quando ele faz uma ligação dupla e duas ligações simples, o ângulo entre essas ligações aqui já são 120 graus, beleza? E aqui, quando ele faz ou duas duplas, ou uma tripla e uma simples, aqui o ângulo entre as ligações vai ser de 180 graus. Então, muito cuidado. O carbono fez apenas ligações simples. O ângulo entre as ligações, 109 graus e 28 minutos. Aproximadamente 109,5 graus. Beleza? O carbono fez uma ligação dupla e duas simples. O ângulo entre essas ligações, 120 graus. Não, mas ele fez duas duplas ou uma simples e uma tripla. Nesse contexto, teremos um ângulo de 180 graus. Guarde essas informações, pois elas são preciosíssimas. Vamos que vamos. Ainda dentro deste cenário, nós temos também a hibridização. O que seria essa hibridização? É a forma também que os elementos químicos podem se combinar, pode misturar os seus orbitais. Tranquilo? Nesse contexto, quando o carbono ele faz apenas ligações simples, ele vai ter uma hibridização do tipo sp3. Guarde essa informação, beleza? Carbono, quando ele faz apenas ligações simples, hibridização do tipo sp3. Se ele faz uma ligação, duas ligações simples e uma ligação dupla, a hibridização aqui é do tipo sp2. Muito bacana, né? E se ele faz duas ligações dupla ou uma tripla e uma simples, a hibridização aqui é do tipo sp. Muito bacana esse aqui, ó. Muito bacana. E para finalizar esse ponto, é importante também a gente identificar a geometria dessa estrutura molecular. Então, quando o carbono ele faz apenas ligações simples,
dentro desse cenário aqui, a geometria ela vai ser tetraédrica. Tetraédrica, tá certo? Quando ele faz uma ligação dupla e duas simples, aqui nós já temos a geometria trigonal plana. Aqui ela já é, ó, trigonal plana. Muito bacana. E se você tem aqui duas ligações duplas, ou uma tripla e uma simples, aqui nós já teremos uma geometria linear. Beleza? Então, 120 graus, trigonal plana, 109 graus e 28 minutos, tetraédrica. Muito bacana, muito cuidado para você não se confundir. Os vestibulares, Enem, com certeza vai ter aí uma dessas informações e, é claro, depois dessa aula você não vai errar, beleza? Vamos fechar aqui esse bloco, então, falando sobre os alótropos do carbono. Léo, o que são alótropos? Olha só, os alótropos são substâncias simples, aquela substância que é formada pelo mesmo elemento químico. Então, quando eu falo em alótropos, são substâncias simples diferentes, beleza? Com propriedades químicas e físicas, características diferentes, porém, ela tem em comum o mesmo elemento químico. Então, nós temos o carbono grafite, temos o carbono diamante, temos o fulereno e temos o grafeno. Então, nomenclaturas diferentes, porém formada tão somente pelo elemento carbono. Então, eles são os alótropos. É importante chamar a atenção tanto do grafite quanto do grafeno. Por quê? O grafite, por ser o mais abundante, beleza? E o grafeno, por ser o mais leve de todos, porém o mais resistente, vamos dizer assim, tá certo? E, é claro, tem um sabor especial, ele foi descoberto por brasileiros. Então, um detalhe importante é que, embora o carbono seja um não metal, e as características dos não metais é ser mal condutores, tanto elétrico quanto térmico, o carbono grafite, ele é um bom condutor de eletricidade. Então aqui, ó, muito cuidado com isso, ó. O diamante não, mas o carbono grafite, ó, ele é um bom condutor, embora seja um não metal. E o grafeno, ele não é um bom condutor, ele é um ótimo condutor, beleza? Então, embora eles sejam não metais, o grafite ele é um bom condutor e o grafeno ele é um ótimo condutor tanto de eletricidade quanto um condutor térmico. Por isso que ele é bastante utilizado tanto na parte da bioquímica, na parte da ótica, justamente por ele ser tão leve, tão resistente e com características importantíssimas, beleza? Muito bacana aí esse grafeno. E para a gente fechar, é importante a gente comentar um pouquinho sobre carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. O que seria esse carbono primário? O carbono primário é aquele carbono que se liga a um único átomo de carbono ou a nenhum. O carbono secundário é aquele carbono que se liga a 2 carbonos. O carbono terciário é o carbono que se liga a 3 carbonos. O carbono quaternário é aquele carbono que se liga a 4 carbonos. Beleza? Nesse contexto, eu não representei os hidrogênios aqui, tá certo? Porque o objetivo é a gente identificar carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, esse carbono aqui, ó, que eu vou chamar de carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perceba que o carbono 1 ele está ligado tão somente ao carbono 2. Então, o carbono 1 ele é primário. O carbono 2 ele está ligado ao carbono 1, ao carbono 5 e ao carbono 3.
Então, o carbono 2, ele é terciário. O carbono 3 só está ligado ao carbono 2, portanto, o carbono 3, ele é primário, ok? O carbono 4 só está ligado ao carbono 5, ele também é primário. O carbono 5 está ligado ao carbono 2, ao carbono 7, ao carbono 4 e ao carbono 6. Portanto, o carbono 5 ele é quaternário. O carbono 6 só está ligado ao carbono 5, então ele é primário. E o carbono 7 só está ligado ao carbono 5, ele também é primário. O carbono quiral é aquele carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que nós temos aqui, ó, o carbono, e esse carbono está ligado a um cloro, está ligado a um hidrogênio, está ligado a um flúor, está ligado a um iodo. Então, esse carbono aqui, nós podemos chamar ele de carbono quiral, ok? Então, fechamos nosso bloco. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilha com aquele amigo que está com dificuldade em química, com aquele amigo que quer se aprofundar nos conteúdos que serão cobrados no Enem, ok? Para que nós possamos ficar cada vez mais motivados também para gravar os vídeos de excelente qualidade, ok? Curso Qualifica. Nossa meta é a sua aprovação.